E aí, vamos juntar o útil ao agradável, a gente assume a frente da economia mundial, né, se coloca ali como os principais homens de negócio, já constrói algumas construções efêmeras mesmo para destruir, já aproveita e destrói essas aqui também. Tipo essa daqui, ó, isso aqui prova, tá? Isso aqui não é na feira, isso aqui é uma casa normal, beleza? 8 anos antes da feira, tá? E o que esse palácio está fazendo numa cidadezinha de Omaha ali que não tinha 100 mil habitantes nessa data? Tá? Explica aí. Eu sabia disso aqui, mas eu fiquei esperando, eu vou terminar o livro. Eu vou esfregar na cara desses caras todos. Eu vou trazer um livro, e aí quem quiser que refute o livro, tá? Depois. Então, o que eu vou fazer é isso aqui, cara. Eu vou expor, tá? Aqui em livros, como antropólogo mesmo, a gente vai fazer pós-graduação aí, pós-graduação para estudar sociedades secretas no Brasil, tá? É isso, cara. Acabou para vocês. Acabou. Entenda uma coisa, acabou para vocês, tá? Vai levar um tempo, não é imediato, mas vocês comecem a entender que acabou para vocês. Então tá aqui, ó. Uma foto acaba com tudo o que eles falam. E não é a única. Tem muitas como essa. Porque é só você saber procurar. O pessoal fica lá, mas aí quero ver a demolição. A demolição das feiras. Eles sabem o que eles vão fazer? Eles vão mostrar para você aquelas que mostram realmente construções efêmeras. O que eles não vão mostrar para você são as máquinas pesadas, não vão falar das construções que eles tiveram que usar dinamite para derrubar. Quer dizer, se é fibra de cânhamo e gesso, como eles falam, um tratorzinho qualquer remove, né? Eles não vão falar que teve locais ali que ficaram anos removendo entulhos, né? Então, tá aqui, a antiga ordem foi apagada. Eles se apropriaram dos símbolos, a coruja. A coruja da Tartária foi apropriada. Tá lá em cima da sociedade Delta Psi, do prédio antigo que James Renwick, que foi o arquiteto fake, basicamente, que renomeou algumas obras que eles não quiseram derrubar. E aí ele disse que construiu, mas não construiu porcaria nenhuma, não projetou nada. Eu já falei isso em vídeo aqui, isso já tá no canal. O prédio da instituição Smithsonian. Cara, aquilo lá é um absurdo. Tá? A história... Smithsonian Castle. Isso aqui tá no livro também. Isso aqui eu passei ele mais pro final, tem um... Só para não passar batido, né? Porque eu já pus isso aqui no canal bastante. Esse castelo aqui... Veja, isso aqui foi uma herança que o James Smithson... o Smithson original que deu nome para a instituição smithsoniana. Tá? Foi um cientista inglês, britânico, muito rico, que deixou uma herança, não teve filhos e tal, e deixou uma herança que teria a finalidade de ser usada lá nos Estados Unidos para difundir a ciência, tá? Basicamente. Aí foi um americano lá buscar o dinheiro, voltou com uma montoeira lá de prata e ouro para levar, tá? E dinheiro, dólar, libras, né, na verdade, também, e a coleção que o cara tinha lá, com um monte de coisa misteriosa, a maioria delas eles enfiaram no porão, nos porões smithsonianos, né? Então, aí, o dinheiro foi para os Estados Unidos, esse cara, na verdade, demorou para voltar, que ele ficou vivendo igual um rei lá, tipo os nossos políticos aqui, quando vem muita grana, os caras saem esnobando, né, comprando mansão com dinheiro vivo, essas coisas aí. Aí o cara ficou lá vivendo igual um pachazão lá, até que o pessoal lá dos Estados Unidos olhou e falou, pô, o cara não vai voltar, começou a ter denúncia que o cara tava esbanjando, né, aí mandaram ele voltar, ele era funcionário do governo, mandaram ele voltar, ele voltou com o dinheiro, de navio, né, e o pessoal resolveu, aí ficaram um tempão lá decidindo aonde que iam fazer a tal instituição científica nos Estados Unidos, fizeram reuniões sobre isso, assim, o dinheiro era muita coisa, era um percentual relevante de todo o dinheiro que tinha nos Estados Unidos. Eu não lembro se era 6 ou 8% de todo o capital que tinha nos Estados Unidos. Era bastante dinheiro. Tá? No vídeo eu mostrei isso aí.
E aí os caras ficaram enrolando até que a Inglaterra começou a intimar os caras, né? E falar assim, o governo da Inglaterra começou a mandar lá recado, né? Ó, o negócio é o seguinte, se vocês não fizerem o que vocês têm que fazer, a gente vai querer o dinheiro de volta. O dinheiro vai ser aplicado aqui aplicado na Inglaterra, porque está bem claro no testamento que era para essa finalidade. Aí os caras foram lá, pegaram um local que estava meio abandonado, eles mencionam que é Castle Ancient Pictures. Aí acharam esse negócio aqui, né? Basicamente. Cara, existia todo um monitoramento de todos os gastos relacionados ao castelo, tudo que tinha sobre o castelo. Só que quando você chega no castelo, que eles falam que daí eles construíram, né? Aí eles pegaram lá o arquiteto deles ali, né? E mandaram fazer o castelo da instituição smithsoniana. Tá? Só que tem um detalhe. Não tem uma foto. Caramba. Não tem uma foto da construção. Tá? Só tem foto dos caras mexendo no telhado, basicamente. Né? Ou seja, os caras pegaram essa construção antiga, um palácio gigantesco, e basicamente deram uma reformada, uma guaribada, trocaram o telhado e falaram que construíram. Como acontece com essas grandes obras que existiam lá no meio do nada nos Estados Unidos, né? Às vezes tem casos ali, a cidade tinha 30 anos e os caras metem lá um prédio que nem Atenas você vê um daqueles, tá? E tá lá no meio do nada, lá na terra que os índios, em tese, estavam habitando. Somente os indígenas. Tinha os índios, tá? Os índios eram descendentes dos tártaros, né? Isso é bem claro também. Você pega tem fotos disso, né? Fotos de gravuras no livro. Então, assim, basicamente, pessoal, essa é a situação, tá? Esse é o grau. E daí depois, o restante da história você já sabe, a instituição smithsoniana ela se tornou o arauto nos Estados Unidos, né? O arauto do saber para definir tudo aquilo que é história oficial, arqueologia oficial e difundindo visões antropológicas para explicar as diferentes culturas do mundo. Tá ali, né? Lá em Washington, né? O Palácio Smithsoniano. Tá? Então é isso aí. Basicamente, tudo isso está relacionado a isso que a gente está falando. Tá? Vou mostrar aqui um detalhezinho para você que está assistindo. Então, como eu falei, tá, pessoal? Não fique tranquilo se você ainda não recebeu, tá? A gente vai começar a fazer os envios na próxima semana, né? Porque eu tinha dado 90 dias na edição de apoiador, porque era o tempo que faltava para a gente. Na verdade, eu tinha terminado, mas aí eu fui revisar, comecei a acrescentar mais coisas. Eu tinha até falado que o livro ia ter 240 páginas, né? Mas não deu, né, pessoal? Infelizmente não deu, né? Acabou ficando com 300, tá? Então, não deu para fazer com 240, tá? E, na verdade, eu poderia fazer até com 700 páginas, porque tem muito mais coisa ainda para ser mostrado, tá? Talvez a gente tenha que fazer mais... Talvez não, assim, com certeza teria que fazer, né? Se a gente tiver a oportunidade de fazer, com certeza eu posso me aprofundar mais e trazer mais coisas, né? Na verdade, tem muita coisa que não tem como mostrar tudo, porque tem uma limitação ali, né? Senão o livro fica muito, muito grande, muito caro, então tem que ter, diferente do pessoal que esconde as coisas, que teve a União Soviética para varrer o Reino de Ânia, para varrer uma série de cidades lá em Chukotka, a última província russa antes do Estreito de Bering, né, que foi descoberto em 1728 pelo Colombo dos Czares, dinamarquês lá, chamado Bering. Né? Só que engraçado que já estava desde 1500 e pouco lá nos mapas, né? Com o nome de Estreito de Ânia. Então a gente não tem a União Soviética patrocinada pelo poder financeiro da City of London para poder fazer isso, né? A gente basicamente não tem o poder que criou o sistema liberal nos Estados Unidos, a nova ordem que se estabeleceu. A gente não tem
o poder que o Partido Comunista Chinês teve após a Revolução Chinesa, né, na década de 50, né, porque basicamente só esses 3 países aí você tinha enormes partes da Tartária dentro deles. A região da Sibéria, a China e os Estados Unidos. Tá? A China, basicamente, até 1912, quando ela cai, isso eu explico em detalhes também no livro, a dinastia Qing, que governou por 200 e... acho que são 200 e... eu não lembro se é 58 ou 68 anos da China. Tá? Mas por mais de 2 séculos e meio, seguramente, ela governou a China, dinastia Qing. Acontece que a história, e isso não é teoria da conspiração, isso é história, está nos livros, era uma dinastia de reis tártaros que conquistou a China. Eles vieram da Tartária, eles eram chamados tártaros. Tá? Marco Polo nunca chamou Gengis Khan de mongol, ou Kublai Khan. Não, eram tártaros. Ele é tártaro, rei dos tártaros, governa o Império Tártaro, é assim que era descrito. Tá? Os mongóis eram uma das etnias que compunham o Império da Tartária. Uma das etnias. Tá? E mesmo essa questão étnica, ela tem muito pano para manga, né? Porque tem alguns livros ali que eu mostro, livros antigos que eu mostro nesse trabalho, nessa obra, que trazem muitos questionamentos, aí, além de pinturas, né? E não pense você que eu só estou pegando coisa que já estava na internet. A maioria das coisas que estão no livro, você nunca viu em site algum sobre Tartária. Tá? Uma coisa ou outra você vai encontrar, evidentemente, porque é o mesmo assunto, então às vezes a gente chega nas mesmas conclusões, né? Então, uma pesquisa boa, ela sempre acaba somando. Mas, assim, o que eu posso dizer, seguramente, é que está bem aprofundado. A questão está bem aprofundada. Tá? Então, assim, não tem como o cara ler esse livro e falar assim, não, Tartária e repetir o que está escrito na Wikipedia lá. Uma região genérica, o pessoal não sabia muito bem o que era. Não sabia e, assim, é uma certeza absoluta, né? Então, o foco desse livro que a gente lançou, basicamente, é provar que a Tartária foi o Império apagado. O foco é esse. Nem, assim, não é nem tanto entrar em outros méritos, né, outras questões. Tá? O foco é Tartária, o Império apagado. Ok? Então, avisando novamente, link na descrição, Tartária, esse daqui já está já nos próximos dias, aí talvez amanhã, tá? No máximo, que nem a Rô falou, até o dia 10, mas na verdade até finalizar ali as unidades destinadas, né? Essa edição que é de apoiador especial ali que a gente lançou para viabilizar o lançamento, né? Ela vai ser substituída pela edição definitiva, tá? Que aí não vai ter dedicatória e autógrafo, é a edição definitiva de lançamento do livro. Tá? Então, essa aqui é uma edição especial de apoiador com dedicatória, tá? Então, vai estar lá o seu nome, dedicatória. Pessoal que comprou essa edição, pode mandar mensagem para a gente ali pelo WhatsApp do Instituto. Você entrou na livraria lá ou no site do São Brandão mesmo, tá? O site do Instituto São Brandão. Clica ali no WhatsApp, ali embaixo, tá? Tem um linkzinho verde aqui, você já vai para o WhatsApp ali, né? Tá aqui anunciado aqui também, tá? Ou no site, ou na livraria ali. Clicou aqui, ó, você vai para lá, ó, tá vendo? Imediatamente. Tá? Aqui você só avisa, eu quero que mande a dedicatória, se não é no seu nome, né? A dedicatória vai ser feita no nome de quem comprou. Mas se não é, né? Por exemplo, hoje teve 2 pessoas que pediram. Teve um que pediu para fazer a dedicatória do nome da pessoa e do sobrinho também, né? Que eu achei bem legal, que ele falou que vai dar esse livro pro sobrinho depois que ele fizer 15 anos, ele tem 6 anos, né? No momento. Então ele vai fazer a dedicatória no nome dos 2 e vai dar para ele quando ele crescer um pouco. O outro pediu para fazer no nome do pai, né? Tá dando de presente o livro. Então, se é o seu caso, tá? Se você adquiriu, eu quero que faça dedicatória para outra pessoa, não no nome de quem comprou, né? Porque senão vai sair no nome de quem comprou ali. Aí avisa, tá? Vai ser escrito a caneta e vai ser autografado, tá?